Minha casa será chamada casa de oração para todos os povos. Tende fé em Deus. Marcos 11, versículos de 11 a 26. Tendo sido aclamado pela multidão, Jesus entrou no templo em Jerusalém e observou tudo. Mas como já era tarde, saiu para Betânia com os 12. No dia seguinte, quando saíam de Betânia, Jesus teve fome. De longe ele viu uma figueira coberta de folhas e foi até lá ver se encontrava algum fruto. Quando chegou perto, encontrou somente folhas, pois não era tempo de figos. Então Jesus disse à figueira: que ninguém mais coma de teus frutos. E os discípulos escutaram o que ele disse. Chegaram a Jerusalém. Jesus entrou no templo e começou a expulsar os que vendiam e os que compravam no templo. Derrubou as mesas dos cambistas e as cadeiras dos vendedores de pombas. Ele não deixava ninguém carregar nada através do templo. E ensinava ao povo dizendo: não está escrito: minha casa será chamada casa de oração para todos os povos? No entanto, vós fizestes dela uma toca de ladrões. Os sumos sacerdotes e os mestres da lei ouviram isso e começaram a procurar uma maneira de o matar. Mas tinham medo de Jesus, porque a multidão estava maravilhada com o ensinamento dele. Ao entardecer, Jesus e os discípulos saíram da cidade. Na manhã seguinte, quando passavam, Jesus e os discípulos viram que a figueira tinha secado até a raiz. Pedro lembrou-se e disse a Jesus: olha, mestre, a figueira que amaldiçoaste secou. Jesus lhes disse: tende fé em Deus. Em verdade vos digo, se alguém disser a esta montanha: levanta-te e atira-te no mar, e não duvidar no seu coração, mas acreditar que isso vai acontecer, assim acontecerá. Por isso eu vos digo tudo o que pedirdes na oração. Acreditai que já o recebestes, e assim será. Quando estiverdes rezando, perdoai tudo o que tiverdes contra alguém, para que vosso Pai que está nos céus também perdoe os vossos pecados. Palavra da salvação. Amigos, no centro do Evangelho de hoje está a purificação do templo. Jesus entrou no grande templo de Jerusalém, que para um judeu daquela época era tudo, e começou a destruir o lugar, precisamente porque o templo deveria ser tão sagrado. Jesus ficou pasmo com o que havia acontecido com ele e como o comércio de mercadores havia dominado aquele lugar. Desde os primeiros dias, escritores cristãos e mestres espirituais viram o templo como um símbolo da pessoa humana. Com efeito, o próprio São Paulo não se referia ao corpo como templo do Espírito Santo. O seu próprio eu deve ser um templo onde habita o Espírito de Deus e onde a oração, a comunhão com Deus é central. Mas o que acontece conosco, pecadores? Entram os cambistas e os mercadores. O que era para ser um lugar de oração torna-se um covil de ladrões. E assim o Senhor deve fazer em nós agora o que fez no templo, uma pequena limpeza na casa. Em que forma está o templo da sua alma? Suponha que Jesus tenha feito um chicote de cordas, amarrado com os 10 mandamentos. O que ele limparia em você? Reze comigo. Senhor Jesus, aumente minha fé e torne-me frutífero e eficaz em servi-lo e trazer-lhe honra e glória em tudo o que fazemos.
Ajude-nos a sermos misericordiosos uns com os outros, assim como o Senhor tem sido misericordioso para conosco. Amém. Reze comigo, meu irmão, minha irmã, meu Senhor e meu Deus. Esteja sempre à minha frente, indicando-me por onde eu devo andar. Esteja sempre ao meu lado, amparando-me nas dificuldades, e atrás de mim com todos os anjos do Senhor, protegendo-me de todo mal, hoje e sempre. Por intercessão de Nossa Senhora Aparecida, desça sobre você, sobre a sua casa, sobre a sua família, sobre o seu trabalho, sobre o seu dia, a bênção do Deus Pai e Filho e Espírito Santo. Amém.